Grandes destaques de hoje, infelizmente, são as mortes provocadas pela chuva. Segundo as últimas atualizações, já são 12 mortes aqui na região sudeste por causa dos temporais dos últimos dias. 8 em cidades do Rio de Janeiro, 4 no Espírito Santo. E para seguirmos falando sobre as chuvas, temos um convidado agora. Está ao vivo com a gente o porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, o capitão Roberto Farina, mais uma vez ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Obrigado, capitão, pela presença. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Elisângela. Prazer falar com você novamente. Ô, capitão, já está indo embora essa chuva? Porque pelo que a gente vê, né, e com conhecimento zero, né, nulo aqui, com conhecimento de leigo, a gente viu que essa chuvarada começou no Rio Grande do Sul, lá para quinta, sexta-feira, e ela foi se deslocando. Chegou depois aqui a São Paulo, ontem ao Rio de Janeiro, com mais intensidade. No final do dia, Espírito Santo, parece que há esse movimento pelo mapa do Brasil. É isso mesmo? E já está se afastando essa frente fria que trouxe tanta chuva? Olha, Vitor, nós estamos monitorando essa frente fria que ela veio desde a Argentina. Então, no começo da semana, essa frente fria ela já gerou diversos problemas na Argentina, ventos de mais de 150 km por hora. E quando chegou no Rio Grande do Sul, a Defesa Civil do Estado de São Paulo manteve contato com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul e também depois do Paraná para tentar entender a intensidade dessa linha de estabilidade que estava varrendo o sul do país. Chegando principalmente aqui no estado de São Paulo, essa parte que estava no continente, ela acabou perdendo um pouco de força, passou rapidamente e estacionou no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Então, tem uma zona de estabilidade, como o meteorologista conversou agora há pouco, que ainda está sendo gerada principalmente naquela região ali do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ela tem uma influência bem menor aqui no estado de São Paulo, porém nós ainda estamos com chuvas de fraca a moderada na faixa leste do estado. Então nós temos nesse momento chuva lá no litoral norte, um pouco de chuva também na Baixada Santista, mas independentemente dessas chuvas que estão ocorrendo de forma mais fraca e moderada ali na faixa leste do estado, nós temos também a faixa norte e faixa central, que há previsão também de chuva no decorrer dos horários ali do dia de hoje, mas uma chuva que não é tão significativa como o alerta que a Defesa Civil emitiu até a data de ontem e em relação ao que está acontecendo no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Só para te atualizar, Vitor, nós temos agora na Serra Antiga da Tamoios, ela nesse momento ela está temporariamente fechada, preventivamente, porque os acumulados naquela região eles podem gerar possíveis deslizamentos ali na rodovia. Então, de forma preventiva, ela foi fechada. Então, a operação comboio pela Serra Nova está acontecendo no sistema de pare e siga, sentido litoral e também sentido São José dos Campos. Então, uma atualização agora, passada pelas concessionárias de rodovias ali da região para a Defesa Civil, é que de forma preventiva a Serra Antiga ela permanece fechada da Tamoios. Capitão, o senhor tinha dito durante a reportagem que o pior já passou, mas falando de clima, de tempo, tudo é muito imprevisível, o solo segue encharcado, então em algumas regiões, com certeza, a Defesa Civil tem um trabalho ainda maior, até mesmo de prevenção, digamos assim, e de orientação com a população. Com certeza, Elisângela. Desde a quarta-feira, onde foi emitido o alerta da Defesa Civil, o Centro de Gerenciamento de Emergências do Estado está monitorando o desenrolar, como essa frente fria ela estava desgastando não só em relação aos riscos meteorológicos, esses acumulados expressivos, como também o risco geológico de desgaste do solo e até encharcamento. Então, nós temos ali diversos dias, né? Então, desde quinta-feira, nós estamos com chuva em algumas regiões do estado. Então, uma região de grande atenção do estado de São Paulo está relacionada principalmente à região metropolitana da capital, o Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Baixada Santista. São pontos em que nós tivemos chuvas no mês de março de formas muito intensas. Nós vimos também, por exemplo, Ubatuba, que é um município que foi muito danificado no meio do mês, né, em torno do dia 15, ali, dia 17, fortes chuvas caíram em Ubatuba, e nós tivemos, por exemplo, uma ponte ali no Rio Escuro que foi levada devido a essas fortes chuvas. Foi quando a Defesa Civil, juntamente com o Exército Brasileiro, construíram
uma ponte ali provisórias, porque a população de 1.000 pessoas ali daquela região ficou isolada. Então, agora nós temos uma ponte provisória que estava sendo monitorado pela Defesa Civil do Estado, a equipe, juntamente com a Defesa Civil Municipal, foi até a ponte para checagem se o escoamento de água supria, né, as estruturas da ponte, porque posteriormente essa ponte será construída de forma permanente pela Defesa Civil. Então, é um monitoramento constante e a Defesa Civil do Estado está realizando nesses municípios mais sensíveis. O sistema de defesa civil, de proteção e defesa civil do Estado de São Paulo está de prontidão, são 5.000 homens de prontidão, em que pese, como nós falamos na mensagem anterior, na entrevista anterior, que o pior em São Paulo já passou, nós não abaixamos a guarda, continuamos de prontidão, em atenção, para que, se caso aconteça alguma anormalidade nos modelos meteorológicos, nós possamos atuar. No Rio de Janeiro, no Espírito Santo, por exemplo, lá em Petrópolis, na quinta-feira, nós vimos uma chuva de 318 milímetros em 24 horas, uma chuva muito expressiva. No Espírito Santo foram quase 300 milímetros também, em um ponto. Então, nós temos, né, o histórico aqui no estado de São Paulo, que infelizmente aconteceu em São Sebastião no ano passado, foram mais de 680 milímetros de chuva em menos de 24 horas em um ponto, onde gerou aquela tragédia de 65 pessoas que acabaram falecendo. Então, com isso, a Defesa Civil do Estado ela tem aperfeiçoado, evoluído, não só o seu sistema tecnológico, como sirenes, instalação, né, das sirenes ali em Franco da Rocha, Guarujá e São Sebastião, como também o radar meteorológico em Ilhabela. Então, esse radar ele nos ajuda hoje a observar toda a faixa litorânea, do litoral norte e da Baixada Santista, pela planície, porque nós estamos na capital, com Planalto, e os modelos meteorológicos eles eram feitos pelos radares do Planalto, e agora, com esse radar colocado ali, principalmente em Ilhabela, a gente consegue enxergar de forma mais plena essa chuva, que às vezes está abaixo da Serra da Mantiqueira, ali da cadeia geográfica também, dos morros e montanhas que cobrem e fecham também o nosso litoral. Então, é uma evolução desse sistema, tem muito ainda que ser ajustado, mas o objetivo sempre é trabalhar com a prevenção e a preparação. Porque, como você falou, Elisângela, o sistema meteorológico ele muda, né? Nós temos as mudanças climáticas que estão acontecendo, ainda nós estamos com o fenômeno do El Niño influenciando o Brasil como um todo. Por isso que é muito importante que esse monitoramento ele seja constante. Por isso que a Defesa Civil ela segue em atenção para todas as regiões do estado de São Paulo. Capitão, a pergunta agora é do nosso comentarista, o Cristiano Vilela. Capitão, bom dia, satisfação falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Capitão, no caso do estado de São Paulo, existe alguma orientação atualmente no sentido das pessoas não se deslocarem a alguma determinada região, especialmente na região litorânea, por conta das fortes chuvas? Ou, no caso de São Paulo, apenas há esse monitoramento, mas não chega a haver uma orientação explícita de evitar, de que as pessoas evitem o deslocamento a essas regiões? Olha, Vilela, bom dia. Nesse momento é atenção. O que é importante é que as pessoas, se forem se deslocar para esses locais mais sensíveis, como por exemplo Litoral Norte, Baixada Santista, que eles busquem informações nos canais oficiais, seja da Defesa Civil, seja das concessionárias, do DR, por exemplo, com o objetivo de se antecipar e se programar para que essa descida ou essa subida seja realizada em segurança. Então, como nós atualizamos agora há pouco, a serra, né, a rodovia da Serra Antiga da Tamoios, ela se encontra fechada de forma preventiva, então o sistema de comboios está sendo realizado pela rodovia nova da Tamoios. Então, Vilela, é muito importante que as pessoas elas tenham hoje essa consciência preventiva de se antecipar a qualquer anormalidade, se antecipar a qualquer situação de risco, não se expor ao risco e buscar informações e se programar para ir nesses locais mais sensíveis é fundamental.
E, capitão, até o final do outono tem previsão de outros eventos de chuva tão forte, tão intensa quanto esse? Olha, Vitor, nós entramos essa semana no outono, as projeções meteorológicas, que são previsões, né, elas mostram que nós teremos um outono mais ameno, uma temperatura mais amena, não há uma previsão tão expressiva de chuvas na estação do ano de outono, mas a orientação, a atenção, ela sempre é mantida pelo Centro de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil do Estado, com o objetivo de observar essas situações que podem ocorrer, esses fenômenos que podem ocorrer da meteorologia. Mas a tendência desse outono é que seja mais ameno, um período com menos chuva, chuvas até abaixo da média esperada e um tempo um pouco mais seco. Capitão, é importante a gente falar do sistema de sirene nas regiões, né, onde esse dispositivo ele é usado, porque ajuda muito a população, mas infelizmente também não consegue evitar uma tragédia maior. E as pessoas têm atendido, capitão, até complementando a pergunta da Elis, as pessoas têm atendido tanto às sirenes quanto aos alertas da Defesa Civil? Olha, Vitor e Elisângela, nós temos visto uma evolução das pessoas em relação à Defesa Civil. Alguns anos atrás não se ouvia falar da Defesa Civil do Estado ou da Defesa Civil como um sistema. E hoje nós temos visto as pessoas entenderem mais o que é a Defesa Civil e, com isso, obedecerem no sentido de orientação o que a Defesa Civil tem passado como os alertas. Então, a Defesa Civil, além de alertar as pessoas, ela orienta as pessoas com ações e medidas de segurança. Nós temos, por exemplo, Vitor, um vídeo que nós produzimos a respeito de ações que a pessoa deveria fazer no caso de que um poste ou uma árvore caísse no seu veículo e um fio energizado encostasse no carro. Então, a orientação é que a pessoa fique dentro do veículo, procure, né, faça o contato com a emergência e aguarde no veículo o carro desligado. Esta semana, nós tivemos 3 casos em São Paulo e no interior, um em Pindamonhangaba, 2 na capital, em que as pessoas seguiram as orientações que a Defesa Civil transmitiu. Então, isso é uma evolução de comportamento, uma evolução de pensamento das pessoas em relação às medidas de segurança que devem ser tomadas. Além disso, a Defesa Civil, com os alertas, tanto através do SMS 40199 ou pelos nossos canais oficiais, as mídias sociais, através do @Defesa Civil SP ou o próprio canal do WhatsApp, Defesa Civil SP, as pessoas têm buscado mais informações para se municiar dessas informações para que elas possam se prevenir. E nós vimos o CISAR, que é o sistema de sirene, que foi instalado em Franco da Rocha, São Sebastião e também no Guarujá, por exemplo, que já na Vila Açaí, em São Sebastião, nós tivemos 2 vezes o toque de evacuação de sirenes. E nós vimos as pessoas realizando aquilo que elas aprenderam nos nossos simulados, com as nossas cartilhas de orientação, as pessoas saindo das suas residências, indo para o ponto de encontro e também algumas se deslocando para o abrigo montado provisoriamente. É lógico, Vitor e Elisângela, que não são todas as pessoas que ainda têm essa consciência, mas é um trabalho de conscientização, um trabalho de convencimento que é realizado diversas vezes, por diversos dias, através do Sistema de Proteção e Defesa Civil. E uma última pergunta, capitão, outra do Vilela. Diga lá, Vilela. Capitão, falando sobre essa questão do convencimento das pessoas, uma coisa que chama a atenção é que muitas vezes o trabalho da Defesa Civil, ele acaba sendo visto, percebido nesses momentos de maior calamidade, nesses momentos agudos. Agora, como se dá o trabalho da Defesa Civil em outros momentos, em momentos prévios? Existe algum trabalho de orientação, especialmente em determinadas áreas? É feito numa forma de parceria com os municípios? Como é que isso se dá no dia a dia? Perfeita pergunta e muito importante isso, Vilela, que você colocou. A Defesa Civil ela trabalha
principalmente na parte preventiva. Então, hoje nós temos 2 eixos, né, que são os eixos de preparação dos nossos agentes. Então, as oficinas, né, os treinamentos preparatórios antes da chuva e também antes da estiagem, que é o que nós vamos passar agora, do meio do segundo semestre agora, né, a gente está entrando em outono e também no inverno, que nós vamos passar. Tem esses treinamentos, nós orientamos os agentes a orientar a população. E nós temos também alguns programas de defesa civil nesse trabalho de conscientização que ele envolve muito as escolas. Então, nós sabemos que as crianças, muitas vezes, elas levam muita informação para casa, levam o conhecimento que, às vezes, os pais, devido ao trabalho, não conseguem externar, não conseguem absorver ali, não conseguem ter acesso. Então, a Defesa Civil, junto com a Secretaria de Educação do Estado, tem realizado o treinamento aos professores para que eles possam treinar as crianças. Além disso, hoje, a Defesa Civil está fazendo um trabalho junto com a Defesa Civil do município de São Paulo e trazendo outras defesas civis municipais da região metropolitana, que é a Olimpíadas do Conhecimento. Então, um sistema de gamificação de perguntas e respostas de crianças do ensino fundamental, em que elas participam desse trabalho para aprender o que fazer em situações de emergência e anormalidade que a Defesa Civil traz. Além disso, a Defesa Civil ela vem com os seus simulados trabalhando nas comunidades em locais de risco. Então, são simulados que levam a informação para essas comunidades que estão em local de risco, com o objetivo de passar para a pessoa o que ela deve fazer, a autoproteção no momento de uma crise. Sem contar, viu, Vilela, que hoje as comunidades vulneráveis também é uma preocupação da Defesa Civil do Estado. Então, nós estamos trabalhando de forma muito forte com a Subsecretaria de Assuntos Indígenas aqui do Estado de São Paulo, onde nós estamos levando a informação também para os índios que nós temos aqui no Estado de São Paulo. Capitão Roberto Farina, porta-voz da Defesa Civil de São Paulo, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Manhã, nos atualizando sobre os temporais que estão castigando todo o Sudeste. Obrigado, viu, capitão, pelas informações todas. Bom trabalho por aí. Até uma próxima. Obrigado, um forte abraço.